Espero que esteja gravando. Tá gravando. Perfeito. Pessoal, eu vou dar o curso de estrutura de dados e algoritmos para vocês, tá? A gente vai discutir nesses 4 meses uma série de algoritmos e técnicas de como estruturar dados de modo que eles sejam executados de maneira mais efetiva, mais rápida. Deixa eu mudar aqui para o meu slide. Aqui isso tá. Será esse aqui? Tá ali na aba do navegador. Ok, será que isso Tá vai... aberto, tá aberto. Tá. Ok, apresentação. Muito bem, todo mundo em casa tá vendo... Deixa eu entrar no meu computador também que eu consigo acompanhar os comentários de vocês, tá? Só mais um instante, estamos quase finalizando a parafernália aqui. Ok, vamos começar? Então, eu vou dar o curso de estrutura de dados e algoritmos para vocês, tá? Nesse curso, a gente vai discutir vários algoritmos e como estruturar dados. A aula de hoje, especificamente, vai começar a introduzir para vocês alguns frameworks para descrever algoritmos e para analisar esses algoritmos, tá? Eu peço que alguém mande uma mensagem aí pelo chat para ver se vocês estão, se eu estou conseguindo acompanhar vocês. Eu estou com o chat aberto aqui em outro computador, tá? Então, o primeiro objetivo é começar a introduzir alguns combinados para vocês analisar, para a gente poder analisar. Maravilha, obrigado João, obrigado Lourenço. Para vocês analisarem e descrever os algoritmos, tá? Também na aula de hoje, talvez na aula de amanhã, a gente vai falar de 2 algoritmos que servem para ordenar números, que é o insert sort e o merge sort, a ordenação por inserção e o merge sort. E a gente vai ver também como a gente pode descrever algoritmos usando o pseudocódigo e vamos começar a introduzir uma notação chamada notação assintótica para analisar tempo de execução de algoritmos, tá? Então esse é mais ou menos o plano da aula de hoje, tá? Em particular, lá no fim, a gente vai falar da técnica de dividir e conquistar para o algoritmo merge sort, que é uma das técnicas de análise de algoritmos, tá? Na verdade, de construção de algoritmos. Uma técnica para construir algoritmos, serve também para você poder analisá-los depois, tá? Vamos começar falando do que é um algoritmo. O que vocês acham que é um algoritmo? Seria como se fosse um conjunto de instruções para resolver algum problema. Perfeitamente, a definição do Rafael é excelente. Um algoritmo é um conjunto finito de instruções bem definidas e não ambíguas, tá? Conjunto de regras que você dá para o computador, né, para poder resolver um problema, tá? Então ele descreve em geral um processo computacional para resolver algum problema específico, tá? Então o algoritmo em geral vai receber uma entrada, vai executar uma série de passos bem definidos, não ambíguos, ou seja, você não tem dúvida em relação ao que fazer, tá? E depois ele produz uma saída. Dado uma entrada, você espera que você tenha sempre a mesma saída para aquele algoritmo, ou se ele não for aleatório. É uma ferramenta essencial em ciência da computação, programação e outras disciplinas relacionadas, tá? Então é algo importantíssimo quando você estuda computação. Vamos falar de alguns exemplos de algoritmos bem comuns. Alguém conhece algum algoritmo? Uma receita de bolo. Receita de bolo é um algoritmo, excelente. Receita de bolo é um algoritmo, certamente. Vamos falar de um algoritmo matemático, tá? O algoritmo de Euclides é um algoritmo bem famoso, talvez um dos mais antigos na matemática.
tá? Que serve para calcular o máximo divisor comum entre dois números. Tá bem? Você entra dois números e a saída é um outro número que é o máximo divisor comum entre eles. Tá? Um outro algoritmo que a gente vai discutir nesse curso, que já não é tão antigo, né? O algoritmo de Euclides é da época do Euclides, pelo menos 300 anos antes de Cristo. Já o algoritmo de Strassen é dos anos 50 e serve para multiplicar duas matrizes. Tá? Então, qual é a diferença do algoritmo de Strassen para o algoritmo de multiplicação de matrizes? É que o algoritmo de Strassen é uma nova forma de multiplicar matrizes de modo mais eficiente. Então, outro algoritmo conhecido, o algoritmo de Dijkstra. Eu não consigo falar essa palavra. Mas quem consegue falar Dijkstra? Dijkstra. Vamos lá. O algoritmo de Dijkstra é usado para encontrar o caminho mais curto em um gráfico. Você tem um gráfico qualquer que tem pesos nas arestas, você quer encontrar o caminho mais curto entre dois pontos, tá? O algoritmo de Prim é um algoritmo para encontrar a árvore geradora mínima em um grafo conexo não direcionado. Bom, tem muitas palavras misteriosas, mas acredite que isso é um algoritmo importante em teoria dos grafos que a gente não vai ver nesse curso. Um algoritmo que a gente vai ver é o algoritmo de busca binária, que é uma maneira eficiente para, dado um número, você em uma lista ordenada, você decidir encontrar esse número caso ele esteja na lista, ou dar uma resposta que ele não está na lista caso ele não esteja, tá? Então o algoritmo ele vai ter uma entrada, né, que é na verdade ele tem duas entradas, uma lista e um número, e você quer buscar esse número dentro dessa lista. Isso de modo eficiente, tá? Vamos começar discutindo esse algoritmo então. O algoritmo de busca binária é um algoritmo, como eu falei, para buscar números dentro de uma lista, tá? Então eu vou considerar uma lista ordenada de números, tá? Então a lista tem que estar em ordem, no tamanho, sei lá, 10, por exemplo, e um valor que eu quero decidir se está na lista ou não, tá? Chamado de valor-alvo. Como é que... Então essa é a entrada do meu algoritmo, tá? A entrada vai ser uma lista ordenada e um valor-alvo. Eu quero decidir se está na lista ou não, e caso ele esteja, qual a posição dele na lista, tá? Então, oi. Uma lista ordenada é uma sequência de números que está em ordem, tá? Então, por exemplo, 1, 5, 10, 12, isso é uma lista ordenada de 4 números, tá? É um array com 4 números em ordem. E eu vou dar um número qualquer, por exemplo, 13. 13 está nessa lista? Não. Então a resposta correta para o meu algoritmo vai ser 13 não está na lista, tá? Vou descrever agora como é que é o processo de encontrar esse número usando o algoritmo de busca binária, tá? Essas são as regras que não podem ser ambíguas que eu vou dar para o meu computador para executar a tarefa que eu quero. Tá claro qual é a tarefa, pessoal? Sim. Tem uma lista ordenada e tem um número. Eu quero achar este número na lista, tá? Como é que a gente pode fazer isso? Bom, tem mais de uma maneira. Por exemplo, eu posso ler o primeiro número da lista e comparar com o meu valor-alvo. Se ele for igual, eu paro e digo, olha, é igual. Depois eu posso ler o segundo número, comparar com o meu valor-alvo. E assim sucessivamente, até o último número. Se em algum momento o meu valor-alvo for igual ao item da lista, eu paro, ok? E digo que já encontrei quem é o elemento da lista que é igual ao valor-alvo. Tudo bem? Se isso não ocorrer em momento nenhum, eu digo que o valor-alvo não está na lista, tá? Esse é um algoritmo, mas não é o algoritmo de busca binária. Por que não é? Porque esse algoritmo não é eficiente. Você tem uma lista de tamanho 10, você precisa fazer 10 comparações para decidir se no pior caso, né? Qual é o pior caso nessa situação? Hã? Quando eu tiver que executar isso até o último, né? Por exemplo, quando o meu valor não estiver na lista, né? Quando o meu valor não estiver na lista, eu estou exatamente no pior caso possível, que eu vou ter que executar o que eu acabei de escrever até o último, tá? Mas o que eu acabei de descrever não é o algoritmo de busca binária, ok? O algoritmo de busca binária é um processo mais eficiente. E como é que é esse processo? Como é que é esse algoritmo? Primeiro, eu encontro o elemento do meio da lista, tá? Oi? Se a lista tiver um número par de elementos, não consigo dizer qual é o meio dela. Oi? Se a lista tiver um número par de elementos, não consigo dizer qual é o meio dela.
número ímpar. Número ímpar de elementos. Bom, enfim, são pontos importantes. Eu só quero dar esse exemplo aqui agora, tá? Eu vou definir ali digamos, o ponto mais próximo do meio nesse caso, tá bem? Eu vou ter que corrigir, entre aspas, o meu algoritmo para tratar desses casos excepcionais, tá? Não tá bem escrito aqui, mas eu só quero dar uma ideia geral de como é que funciona o algoritmo, com regras, tá? Depois vai entrar em detalhes. Então, primeiro, eu determino o meio da minha lista, comparo o elemento do meio com o meu valor-alvo, tá? Se o meu elemento do meio for igual, se ele for igual ao valor-alvo, eu paro, tá? Se ele for menor, se o elemento do meio é menor que o meu valor-alvo, tá? Eu continuo a minha busca na metade esquerda, tá ok? E se ele for, se o alvo for menor, quer dizer que ele está na esquerda, tá? Se o alvo for menor, quer dizer que ele está na esquerda do elemento do meio. Se ele for maior, quer dizer que ele está na direita, tudo bem? Aí eu já encontrei qual lado o alvo estaria, tá? E aí eu repito esse processo com a metade da lista que eu sei que o alvo está, tá claro? Repito isso até eu encontrar o alvo ou a minha lista ficar vazia, tá ok? Então, o que é que pode acontecer? Eu posso encontrar o valor-alvo, né? A minha saída do algoritmo pode ser o valor-alvo ou pode ser uma indicação que o valor-alvo não está ali, tá bem? Uma pergunta, quantas operações eu faço se minha lista tiver tamanho 1000? Até 10. Hã? Até 10. 10 operações, né? Vamos pensar, se a minha lista tem tamanho 1000, eu divido ela em duas listas de tamanho 500, tá? Vejo se o valor-alvo está à esquerda ou à direita. Como é que eu vejo isso? Comparando o valor-alvo com o elemento do meio, tá? Se o elemento do meio for maior que o valor-alvo, quer dizer que o valor-alvo está à esquerda, tá? Repito isso, divido a minha lista de tamanho 500 em duas listas de tamanho 250, tá? E aí novamente comparo o valor do meio dessa lista com o valor-alvo. Se ele estiver à esquerda, divido a lista de tamanho 250 em duas listas de tamanho 125 e assim sucessivamente, tá? Note que cada passo eu estou dividindo a minha lista pela metade, tá? Então em 10 rodadas eu consigo identificar se o valor-alvo está ali, caso ele esteja, ou se ele não pertence à lista, tudo bem? Como é que a gente expressa? Esse é um exemplo de algoritmo, tá? A gente expressou esse algoritmo usando português, tá? É uma forma válida de expressar o algoritmo, desde que eu consiga descrever de modo preciso as regras que eu quero passar para o computador, tá? Então, a gente vai nesse curso descrever os algoritmos da maneira mais clara e concisa possível, tá? E às vezes o português é uma maneira válida de fazer isso. Às vezes a gente vai descrever usando uma linguagem muito específica quando a gente precisar que as questões de controle fiquem claras. E aí a gente vai introduzir pseudocódigos, tá? Que é uma linguagem para escrever algoritmos. O pseudocódigo, vou mostrar alguns na aula de hoje, ele é semelhante a um programa escrito em Python, tá? Então, quando vocês verem se é que não já viram, quem já viu algum pseudocódigo? Vocês vão ficar vai soar familiar, tá? Então, o pseudocódigo é projetado para você explicar um algoritmo para alguém, tá? A gente não está muito interessado no processo de implementação, tá? Na questão técnica de engenharia de computação para você implementar um pseudocódigo, tá? Por exemplo, a gente não está interessado no que acontece quando existe um erro, quando o algoritmo dá um erro. O que é que você vai ter de resposta? Isso são questões que a gente não vai discutir no curso, tá? E em alguns momentos a gente vai também incorporar português dentro do pseudocódigo, tá? Ao contrário do que a gente faz em Python. Então, eventualmente, no meio do pseudocódigo eu posso escrever alguma instrução, tá bem? Então, vamos começar a discutir agora por que a gente vai fazer análise de algoritmo, tá?
Então, o que é mais importante na hora de você executar um programa de computador do que o desempenho? Que ele funcione, tá? E funcionar, pois é, que funcionar pode ter vários significados, tá? Hã? Que ele deu o resultado esperado, tá? Mas algumas coisas que podem ser consideradas na hora de escrever um algoritmo, na hora de escrever um programa de computador. A modularidade, né? Como você estrutura pequenos pedaços dele, para você poder reaproveitar partes. Se é fácil ou não de você utilizar o algoritmo que você está escrevendo, tá? Se ele está correto. Quanto tempo você gasta para escrever esse algoritmo? Se você consegue manter esse algoritmo, se você consegue depois, eventualmente, no futuro, fazer uma correção nele. Se ele é simples, tá? Se ele funciona, se ele é prático, digamos aqui, funcionalidade aqui, se ele é prático, se ele pode ser estendido em outras situações, tá? Se ele é robusto, se ele é confiável. Então, esses adjetivos são qualidades que às vezes você pode querer ao invés de desempenho, tá? Então, um algoritmo para um banco talvez não precise ser tão rápido, mas certamente precisa ser muito confiável, tá? E robusto. Você não pode ter um sistema de bancário fora do ar por muito tempo. Então, na hora de analisar algoritmos, em geral a gente está interessado em uma coisa, que é o tempo de execução, tá? Você poderia estar interessado em robustez ou interessado em outras coisas, em confiabilidade, mas não, aqui nesse curso a gente vai estar sempre falando de tempo de execução. Esse é o foco, tá? Quanto tempo você gasta para executar um algoritmo, tá? Então, para a gente falar de tempo de execução, a gente precisa definir um modelo computacional, tá? Então, qual é o modelo computacional que a gente vai usar? A gente vai usar o modelo de máquina de acesso aleatório, que é o modelo RAM, tá? Que é o que a gente tem nas memórias da maioria dos computadores. Então, primeiro, alguns paradigmas desse modelo. As instruções, elas são executadas uma após a outra, tá? Ou seja, elas não são executadas em paralelo. Você executa uma instrução, depois você executa a instrução seguinte e assim por diante. Segundo, em geral, as instruções elas têm tempos de execuções diferentes na prática. Inclusive em máquinas, elas têm tempos de execuções diferentes, tá? Mas no curso a gente vai fazer uma simplificação, tá? A gente em geral vai assumir que uma instrução ela leva um certo tempo padrão de execução, tempo 1, por exemplo, para evitar constantes que aparecem, e vocês vão ver que constantes não são tão importantes nas nossas análises. Então a gente vai considerar as instruções básicas que a gente encontra na maioria dos computadores. Quais são as instruções básicas? Tá? Funções aritméticas, já falaram, adicionar, subtrair, multiplicar, dividir. Algumas outras funções, né, como função resto, função piso, função teto, para resolver alguns problemas. Tem computadores que consideram também deslocamento para a esquerda ou para a direita. Ou seja, você escreve um número, tá? Por exemplo, na base 2, tá? Todo mundo sabe escrever na base 2? Então você escreve um número com dígitos zeros e uns, é bem útil para a computação, e você desloca uma casa para a esquerda ou para a direita, ok? Esse tipo de instrução básica é importante, por exemplo, se eu quiser multiplicar por 2, tá? É bem útil tomar potências de 2, tá? Outras instruções básicas que a gente vai considerar que meu computador tem, tá? Meu modelo computacional RAM tem. Movimentar dados. Eu posso carregar, armazenar e copiar dados, tá? Com custo unitário e executar controles condicionais e chamadas de subrotinas, tá? Então a gente vai assumir que todas essas instruções elas levam uma unidade de tempo, tá? Essa é a simplificação do processo. Ok. Então, por que estudar algoritmos?
Por que analisar algoritmos, na verdade? Porque muitos problemas precisam de escalabilidade. Uma coisa é resolver um problema para 10 pessoas, outra coisa é resolver um problema para 10 milhões de pessoas, tá? Isso pode ser um algoritmo que funciona muito bem para 10 pessoas, talvez não funcione bem para 10 milhões, tá? Então, escalabilidade hoje em dia, principalmente, é um problema bem relevante. Então, e às vezes isso pode determinar, né, o quanto de tempo você demora para executar um algoritmo. Isso pode determinar se o algoritmo é viável ou simplesmente ele não funciona, ele não vai acabar nessa vida, tá? E algo que não acaba nessa vida a gente não vai querer usar. Então, para poder analisar os algoritmos, a gente vai usar matemática, naturalmente, tá? E a matemática dos algoritmos, né, vai se tornar uma linguagem que a gente vai poder falar, que vai permitir a gente falar sobre o programa que a gente está escrevendo, tá? O desempenho, como vocês sabem, é a moeda da computação. Então, o desempenho do computador é algo super importante na hora de você escrever o seu programa. E velocidade é divertido. Quanto mais rápido, melhor. Desde que esteja certo. Vamos começar a falar de um problema importante, tá? Que é o problema da ordenação, tá? Então, suponha que você tenha uma sequência de números A1, A2, AN, tá? Não necessariamente ordenados, números quaisquer, não necessariamente em ordem, tá? O que é que eu quero? Eu quero que, dado uma entrada, uma sequência qualquer, tá? A saída seja uma permutação desses números que está ordenada, tá? Ou seja, A1' é menor ou igual que A2, que é menor ou igual que A3, que é menor ou igual que AN, tá claro? Então eu quero discutir algoritmos que ordenam uma lista de N números, tudo bem? Esse é um problema super importante em computação, porque boa parte de processo em computação acaba caindo em ordenações, em ordenar uma lista de números. Por exemplo, se eu der uma entrada tipo 9, 3, 5, 10, 4 e 7, eu vou querer que a saída seja uma permutação dessa sequência, dessa lista de números que está em ordem, né? No caso, a lista 3, 4, 5, 7, 9 e 10, ok? Então, um algoritmo que funcione corretamente, ele vai dar a entrada 9, 3, 5, 10, 4 e 7, ele vai entregar a saída 3, 4, 5, 7, 9 e 10, tá? Então, o primeiro algoritmo importante que a gente vai estudar hoje é a ordenação por inserção, tá? Então, primeiro, é um bom algoritmo para listas pequenas, tá? Então, quando você tiver um número pequeno de elementos, vocês vão ver que ele funciona razoavelmente bem, tá? E qual é a inspiração, né? Se eu fosse descrever com palavras, qual é a inspiração para esse algoritmo? É que o algoritmo por inserção, a ordenação por inserção, funciona mais ou menos como você ordenaria uma mão de cartas de baralho, tá? Então, primeiro, digamos que você começou com, sei lá, 10 cartas que você quer ordenar. Aí o que você faz? Você pega as 10 cartas, bota elas para baixo na mesa, tá? Pega a primeira carta, olha para ela, tá ok? E aí, em seguida, bom, o que é que você tem? Quando você tem uma carta só, você não tem muito o que fazer, ela tá ordenada, digamos assim. Aí eu pego a segunda carta, aí o que é que eu faço? Tá? Olho para a segunda carta e se ela for menor do que a primeira carta, eu coloco ela antes da primeira carta. Se ela for maior, eu não faço nada. Concorda? Todo mundo acompanhando? Tá? O que é que eu faço com a terceira carta? Poderia comparar com a que veio antes e se ela for maior, eu poderia trocar. Depois aí eu poderia ficar repetindo isso até ela pegar a primeira posição. Pois é, exatamente isso. Vejam que, como eu já estou com duas cartas ordenadas, tá? Pode acontecer duas coisas, na verdade 3. Mas pode acontecer da terceira carta ser maior que as duas, aí eu não faço nada, ok?
Pode acontecer da terceira carta ser menor que a segunda carta, eu boto ela no meio. Ou pode acontecer da terceira carta ser menor que as duas cartas e ela vai logo para o começo. Tudo bem? Depois dessa etapa, eu vou ficar com quantas cartas? Na mão esquerda, 3. E as 3 cartas estão ordenadas. Aí o que eu faço? Pego a quarta carta e repito esse processo. Comparo com a maior. Se ela for maior que a última carta, permanece onde está. Se ela for menor, eu vou passando ela para a esquerda até ela encontrar o lugarzinho dela. Tudo bem? Esse é o algoritmo de ordenação por inserção. Tudo bem? Ou seja, eu começo com a mão esquerda vazia, com as cartas viradas, removo uma carta de cada vez e coloco na posição correta na mão esquerda, tá? E aí o que acontece? Em cada momento, as cartas da mão esquerda elas estão ordenadas. Quando eu puxo uma carta nova, as cartas da mão esquerda elas estão ordenadas e eu só vou colocar a carta nova no lugar certo. Ok? Tá claro? Isso é uma coisa importante nesse algoritmo, tá? Então tá aqui o nosso primeiro pseudocódigo. Eu vou pedir para vocês que estão em casa ler o pseudocódigo aí por 1 minuto ou 2. Quem está aqui admira aí por 1 minuto ou 2 o pseudocódigo, tá? Que a gente vai discutir o que é que se esse pseudocódigo modela realmente o meu algoritmo de ordenação por inserção, tá? Quem estiver assistindo o vídeo dá um pause e lê o pseudocódigo. O que é essa seta? Ótimo. Essa seta é recebe, tá? Você troca, por exemplo, na linha 3, tá? Surge uma variável chamada chave que recebe o valor AJ, tá? Então você começa assim, né? Vamos lá começar a comentar o pseudocódigo? Primeiro tem um loop for, tá? Começa na linha 2 e acaba na linha 10, tá? Esse loop for, ele corresponde a pegar carta por carta. Eu tenho N cartas que estão viradas para baixo, tá? Então o loop for começa na carta 2. Por que na 2? Porque a 1 e a outra já estão ordenadas. A 1 já está ordenada. Então se eu pegar uma carta, ela já está ordenada. Então basta eu começar na 2, tá? Então o loop for começa na carta 2, tá? Então para J, e aí eu tenho o J, né? J igual a 2, o que eu faço? Eu chamo de AJ, ou seja, a carta 2, AJ, A2, número 2, número A2, ele vai ser a minha chave, tá ok? E aí eu vou chamar de I o valor J-1, que nesse caso vai ser 1, tá? E o que acontece? Enquanto o I for maior que 0 e o AI for maior que a chave, tá? O que significa o AI ser maior que a chave? Quem é a chave? A chave é o AJ. A chave é o AJ. Nesse caso é a carta 2, no primeiro loop, tá? Então o A2. Então o que quer dizer que a I é maior que a J? Quer dizer que a minha que é maior que a chave. Eu peguei ela é maior que a carta que eu já tenho. A carta que eu peguei é menor que a carta que eu tenho, porque a I é maior que chave, né? Então ela é menor que a carta que eu tenho, eu vou botar a carta que eu peguei dentro da minha lista que está ordenada. Ok? Faz sentido, pessoal? Quem entendeu até aí? Tudo certo? Aí depois eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a jogar minhas cartas para a direita, tá? Por exemplo, a carta
AI mais 1, tá? Ela vai receber a carta AI, tá? Por exemplo, nesse caso aí do J igual a 2, a carta A2 vai receber a carta A1, tá? Vai ter essa troca, tudo bem? E eu faço aí o I virar o I menos 1, né? O I recebe I menos 1, ou seja, o I passa a ser 0, tá ok? Professor, E o AI mais 1 vai receber a chave agora, tá? Porque o I virou o I menos 1, tá bem? Tá não, né? Essa parte é difícil. Essa parte é difícil, vamos lá. Vejam, vamos pegar o J igual a 2 e o I... Vamos ver o que acontece com o J igual a 2, ok? Então acompanhe comigo. O I vai ser quanto quando o J é 2? 1. Beleza. O I é maior que 0? Sim. O AI, o A1 é maior que a chave? Sim ou não? Talvez seja, talvez não. Se o AI for menor que a chave ou igual à chave, eu paro, ok? Esse loop para, tá? Porque a segunda condição vai ser falsa, tudo bem? Ok? O que quer dizer que o A1? O que quer dizer que o A1 é menor que a chave? Quer dizer que a chave está no lugar certo, ela vai entrar na posição 2, perfeito? Porque se ela não for, eu tô jogando a outra carta pra trás. Vamos lá. Agora o que acontece? Vamos lá. Vamos para a linha 6, ok? Linha 6. O I é igual a 1, lembre-se. Então, supondo que o while rodou, né? Ou seja, que I é maior que 0 e que AI é maior que a chave, tá? I é maior... Eu vou repetir, Caio. Quando você tem uma condição como essa, I maior que 0 e AI maior que a chave, você só vai rodar a linha 5, ela só vai ser executada se os dois forem verdadeiros. Ao mesmo tempo, se um deles for falso, você para aí mesmo, tá? Então, eu estou aqui nesse caso com o I maior que 0, porque o I é 1, e eu estou supondo que o A1 é maior que a minha chave. Lembra que é a minha chave? A minha chave é o A2, né? Que é a carta nova, na primeira rodada, beleza. E aí eu faço o quê? Eu vou substituir o AI mais 1 pelo AI, ou seja, eu vou substituir o A2 pelo A1, ok? E vou transformar o I no I menos 1. Nesse caso, o I passa a ser 0, porque ele vai receber I menos 1, ok? Então, na linha 7, ela transforma o I no I menos 1, ou seja, o I vai receber 0. Tudo bem? E aí, na linha 8, o AI mais 1, no caso, é a carta 1, A1, porque o I já é 0 na linha 8. Ele foi transformado na linha 7, certo? No 0. Tudo bem? Sim ou não? Tá indo. Tem que parar para pensar nisso. Bom, o que é que isso está fazendo? Está fazendo o seguinte, ó. Em cada rodada do while, eu estou jogando a minha chave uma casa para a esquerda, tá? Enquanto eu não achar o momento que aí é menor do que a chave, tá? Então eu estou deslocando a minha chave para a esquerda, tá ok? Já como se eu tivesse a chave é maior do que... Será que vocês conseguem ver em casa o quadro? Acho que não, né? Bom, isso vai ficar claro nos próximos slides. Deixa esse pseudocódigo aí para a gente apreciar, porque isso vocês vão usar essa semana e a próxima. Então você não precisa aprender isso super rápido, mas, né? Vamos ver essa figura. Você está vendo a figura? Então, essa figura ajuda a explicar. Eu já devia ter mostrado ela. Tá todo mundo conseguindo ver? Tem uma observação aqui embaixo que não ficou legal, mas tudo bem. Ficou cortado. Vamos lá. Veja só. Primeiro, no meu loop, nesse loop aqui, nesse for, o que acontece? Eu estou sempre com
o array, o vetor de 1 até j-1 ordenado, tá? Então, até o momento j-1, o meu vetor já está ordenado, isso é importante, tá? Aí eu leio o número AJ, o que é que eu faço? Eu pego o i, o valor, para cada i eu pego o AI e vou deslocando para a direita, uma casa para a direita, todos os números, até eu encontrar a posição onde o AJ é menor do que o AI. Aí eu paro, tá? Primeiro momento que o AJ é menor que AI, eu paro, tá? Isso significa dizer que a chave, né? Isso significa dizer, aliás, que o AJ é maior que AI. Isso quer dizer que a chave, né, é maior que AI. Aí eu vou botar ela nessa posição aqui, tá? Eu venho movendo a carta AJ para a esquerda até que o AJ seja maior que o AI, tá? E aí eu coloco nessa posição. Perguntas? Tá bem. Então, antes de dar alguns exemplos da ordenação por inserção, vamos lá. Primeira coisa, indentação. Indentação indica a estrutura de blocos, como no Python, tá? Economiza espaço e tempo de escrita. Aqui no meu pseudocódigo, né? Eu tenho essa indentação do for, tenho a indentação pro while, tá? Loops são semelhantes a encontrados no Python, no C, etc, tá? O símbolo, sei lá como é que símbolo é esse aqui, é um triângulo invertido, tá? Esse símbolo triângulo invertido indica que o restante da linha é um comentário. Então quando eu tiver um triângulo invertido assim, e o que tiver depois é um comentário, em geral vai estar alinhado para a direita, do jeito que o texto está, tá? Você alinha o comentário para a direita. As variáveis, elas são locais, a menos que especificado de outra forma. Os objetos. Um atributo de objeto X, a gente vai escrever atributo de X, né? Que é a mesma coisa que X.atributo no Python, tá? Operadores booleanos, como AND e OR, e OR, né? Eles são lidos no modo curto-circuito. O que quer dizer isso? Quer dizer que se depois de você avaliar o primeiro operador, né, o operador da esquerda, tá? Ele for falso, você nem continua, tá? Você só executa o segundo se você precisar, tá bem? Se o primeiro já, por exemplo, aqui nesse while, você tem dois operadores, né? Tem o operador i aqui. Se o i for igual a 0, eu já paro. Eu nem leio o segundo, tá? No caso do OR, ele ainda verifica o outro. Exato, porque aqui você tem que o OR, exato, você vai ler um e vai ler o outro, tá? Mas se um já for verdadeiro, você nem executa o outro, entendeu? O OR é o contrário do i. Se a primeira condição for falsa, você não executa a segunda. E o OR, se a primeira condição for verdadeira, você não executa a segunda. Não precisa. Isso é para economizar tempo. Para economizar tempo, exatamente. Você não quer gastar energia, entendeu? Ok. Então vamos definir o que é o invariante. Isso é algo importante para você saber se o seu algoritmo funciona ou não, tá? Um invariante de loop é uma propriedade que se mantém constante em todas as iterações de um loop, tá? Você tem um loop, eventualmente essa propriedade ela é constante, ela é invariante, tá? Então essa condição em geral ela é verdadeira antes de você iniciar o loop, e quando você acaba o loop ela também é verdadeira, tá? A gente usa os invariantes de loop para justificar por que o meu algoritmo funciona, porque ele dá a resposta correta ao final, tá? Por exemplo, na ordenação por inserção, no início de cada iteração do loop externo, né, que é o loop do for, que é indexado pelo J,
o subvetor A1, AJ-1, ele está sempre ordenado. Tá? Isso é um invariante. Quando eu começo o loop do for, quando eu começo a iteração daquele for de fora, não sei se vocês se lembram, o meu vetor até o J-1 está ordenado. Tá ok? Isso garante que depois de eu verificar todos os J's, eu vou ter a resposta científica tudo ordenado. Exatamente. Isso garante que ao fim do processo meu algoritmo funciona. Tá? Ou seja, no último passo, a minha lista final vai estar ordenada. Aí você só precisaria mostrar o quê? Que ele começa direito e que ele acaba. E quando ele acabar, ele está resolvendo o seu problema. Tá? Então, vamos definir o que é corretude de um algoritmo. Tá? Quando é que um algoritmo é chamado de correto? Tá? Não é quando ele é bonzinho, mas é quando ele atinge o resultado desejado, quando ele faz o que você quer. Tá? Você tem um algoritmo que está ordenando N números. No final você quer que sua lista de números ela de fato esteja ordenada, tá? Então, o algoritmo é correto se quando você dá uma entrada válida, ele produzir uma saída que está satisfazendo a solução, o que você requer da saída, né? Está resolvendo de fato o seu problema, tá? Então, em geral, a gente usa invariantes de loop para mostrar a corretude de um algoritmo, para mostrar que ele é correto. E aí a gente precisa verificar três coisas, tá? Três coisas. Primeiro, isso é bem parecido com indução matemática, com indução finita, tá? Com uma pequena diferença no final. Primeiro, o algoritmo inicia. Você tem que provar a inicialização do algoritmo, tá? Ou seja, quando você iterar pela primeira vez, o seu algoritmo, o invariante de loop ele é verdadeiro, tá? A invariante de loop é verdadeiro para a primeira iteração. No caso do insert sort, por que o invariante é verdadeiro? Todo mundo entendeu o invariante do insert sort? No caso que é uma carta só. Porque é uma carta só, esse é o fato. É uma carta só, então uma carta só está ordenada. Mas todo mundo entendeu qual é o invariante? Todo mundo entendeu qual é o invariante? Manutenção. Se é verdadeiro antes de uma iteração do loop, ele permanece verdadeiro após a primeira iteração. Aí tem antes, mas é após, tá? Após a próxima iteração, tá? Se ele é verdadeiro antes de uma iteração do loop, ele permanece verdadeiro após a próxima iteração, tá? Ou seja, é o passo se n é verdadeiro, então n mais 1 é verdadeiro do processo de indução, tá? Conseguem fazer a associação entre as duas coisas? Perfeito. E finalmente a terminação, que essa parte é diferente do processo de indução finita, porque o processo de indução não termina, né? Continua indefinidamente. Aqui não, aqui o algoritmo tem que parar, ele tem que terminar, tá? Então quando o loop terminar, o invariante, né? Em geral com o motivo pelo qual o loop terminou, ele fala por que o algoritmo, né? Porque o algoritmo funciona, né? Porque ele resolveu o problema, ele dá uma propriedade que é útil para a gente mostrar que o algoritmo resolveu o problema, tá correto? Tá? Dúvidas aí, pessoal? Tá. Então vamos lá para discutir o insertion sort, né? Ordenação por inserção. Primeiro, quem é o invariante de loop? Desse algoritmo. Do insertion sort, É a lista que vem antes da chave que eu estou ordenando. Exatamente. Eu tenho um loop que está rodando, que corresponde a eu pegar um número na posição J e colocar ele dentro de uma lista com J menos 1 números que está ordenada. Ok? Esse é meu loop. Esse é o processo que eu vou repetir. Tá? Todo mundo entendeu o invariante de loop aí, né? Todo mundo entendeu o que é o invariante de loop e todo mundo entendeu qual é o invariante de loop do insertion sort. Pode perguntar. Não entendi o invariante. Beleza, Pedro, eu vou repetir o que é. Primeiro, o invariante é uma parte do algoritmo, certo? Que vai se manter quando você executar o loop. Em geral, o algoritmo vai rodar em cima de um loop. A invariante de loop vai ser uma característica que se mantém a cada rodada do loop, tá? Por exemplo, deixa eu passar um pouquinho, tá? Vou fazer um exemplo que eu acho que talvez fique melhor para vocês.
Depois a gente volta para discutir quem são a parte formal das condições de corretude do algoritmo de ordenação por inserção. Então vamos lá. Vamos ordenar, e aí eu vou pedir a ajuda de vocês para ordenar esses 6 números, usando ordenação por inserção. Como é que é o primeiro passo, pessoal? Escolher um número. Pegar o primeiro número. Esse é o primeiro passo. Eu não vou escolher um número. Vou pegar o primeiro. Eu vou pegar o 9. Ok? O que é que eu faço? Vai olhando os próximos a partir do 9. Eu faço nada. Na verdade, eu não deveria pegar o 9. O meu algoritmo não disse para eu pegar o 9. Ele fala para eu pegar o 3. Porque o 9 já está ordenado, digamos assim, né? A lista com um número só já está ordenada, beleza? Então, meu primeiro loop começa pegando o 3. Tudo bem? E o que é que eu faço? Verifico se o 9 é maior que o 3. Esse é o meu J, né? O meu J é 2 aqui. Aí eu verifico Se o A1 é se o A J-1 ele é menor que o 3. Se ele fosse menor, eu não faria nada, beleza? Tá a primeira condição do while, que está sendo falsa, mas ele não é menor. Aí o que é que eu faço? Troco os dois de lugar. Troco o 3 com 9, tá? Acabou o loop. Por que acabou o loop? Eles estão ordenados. Não, porque eu vou pegar o i-1, eu vou pegar o i e vou checar se ele é maior que 0. Quanto é que é o i aqui? É 0. Porque no começo do loop, o meu i era 1. Eu dei um passo e ele virou 0, porque eu subtraí 1. Tudo bem? Ok? A gente tá começando a contar do 0 a primeira. Não, estamos começando a contar do 1, porém Como é? o algoritmo a gente tira 1 para poder não loop. Tá ok? A gente está começando sempre a contar do 1 aqui. Tá? O j é 2, o i é j-1, que é 1. E quando a gente deu um passo do loop, eu subtraí 1 do i, ele virou 0. Tem uma coisinha aí que... Tá? Pode falar. Se é por inserção, a gente está fazendo sequencial, então, teoricamente, a gente não mexeu com 5, 10 e 4 e 7 ainda. Exatamente. A gente não mexeu com 5, 10, 4 e 7. Tá? Esse algoritmo ele tem uma característica que ele é chamado um algoritmo in place. Eu não sei como falar isso em português. Não sei, in place é no lugar, entendeu? Ele não usa, ao contrário de outros algoritmos, espaço de memória além do que você já tem. Então você tem ali, você tem ali a sua lista gravada na memória, os 10 números. Você não está recorrendo em mais memória do computador para reordenar esses números. Você está usando aquela lista que está gravada ali na memória. Você está mudando a posição daqueles elementos. Na verdade, você não está nem mudando a posição, você está mudando indicadores para os elementos, tá? São os ponteiros. Mas vamos continuar o algoritmo sem discutir esse ponto. Então, voltando. Comecei o meu processo, beleza? O meu processo na primeira rodada, ele funcionou bem. Por quê? Porque antes de o loop iniciar, eu tinha uma lista ordenada, que era o 9. Quando o loop acabou, a minha lista também está ordenada, que é o 39. Tá ok? Aí o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar o terceiro elemento. Quem é o terceiro elemento? 3, 5. Beleza. E o 5? compara com 9. Comparo com 9. E o que é que eu vou obter? Se ele for maior, Ele não é? você. Ficar no mesmo lugar. Se ele fosse maior, eu parava, né, Alice? Se ele não for, você troca de lugar. Daí compara com 3. Se ele for menor que 3. Como ele é menor que o 9, eu troco de lugar. Beleza. Aí eu comparo com o 3. Que ele é maior que o 3. Aí para. Por que compara com 3? Porque se ele fosse menor que o 3, ele troca de lugar. Porque o i é maior do que 0 e aí tem que seguir a condição do alho para poder comparar. Por que compara? Porque o alho está acima da dele. Bom, cada um vai tirar a sua própria conclusão depois. Certo? Tá claro? Tá? Beleza. Acabou o meu algoritmo. Não, porque não for. Mas o meu invariante de loop permaneceu. Qual é o meu invariante de loop? Que aquela sublista ela continua Qual é a sublista? todos os elementos que vêm antes da chave.
Exatamente, é a sublista 359. Tá ordenada, beleza? O resto não, mas a sublista tá. Ok? Rodo mais uma vez. O que eu faço agora? Pego o 10. O 10 eu não rodo o loop while. Porque o 10 é maior que o 9. Aí já pulo pro próximo cara, que é o 4. O 4 é menor que o 10. Aí eu faço a mesma coisa, jogo o 4 lá para a posição antes do 5. Tá? E finalmente pego o 7, comparo com 10, 9 e boto na posição aqui dos 10. Tá ok? Se no caso ele estaria trocando o site de lugar várias vezes até chegar lá. Exatamente. Tá? Cada vez que eu faço isso eu tenho uma operação. Cada vez que eu faço isso eu tenho uma operação. Tudo bem? Então vamos voltar lá e discutir um pouquinho agora do porquê o algoritmo de inserção por ordenação por inserção ele é um algoritmo correto, né? Como eu falei, o algoritmo correto ele vai ter três coisas. Ele tem que inicializar, ele tem que manter e ele tem que terminar. Tá? Você tem um invariante de loop, você quer que ele inicialize, mantenha o invariante e termine, né? Então, o invariante de loop aí é essa sublista que está ordenada lá, tamanho J-1, tá? Então, ela inicializa. Por quê? Porque a lista tem tamanho 1 no começo e está ordenada, tá? Ela mantém, porque eu estou pegando exatamente dessa forma. Eu estou pegando o J e colocando ele no lugar certo. Então, ao final do processo, eu tenho uma lista de tamanho J que está ordenada, tudo bem? E ela termina, porque no final, né, quando você está no último número, você colocou ele no lugar certo, você tem a lista total que está ordenada, tá? Vamos fazer mais exemplos. Mais um exemplo. E aí? Só que eu ia pular para aí eu ia pro 2, aí ia trocar. Começa no 2, né? Tá. Você vai fazer o for para j igual a 2, vai ver que o 5 não vai rodar o while. Vai para o j igual a 3, que aí você vai rodar o while. Quer dizer, você vai rodar o while todo sempre, mas você não vai executar o que está dentro, né? Aí vai passar o 2 para o começo, tá? Depois vai para o 7. O 7 é maior que o 5, já está no lugar certo. Vai para o 4. Vai jogar o 4 para a esquerda. Pronto, e aqui eu já acabei, o algoritmo terminou, né? Tá ok? Mais um exemplo. Começaria do 1 ali, aí eu ia comparar ele e jogar lá pro começo. E acabou, né? Tudo bem, pessoal? Ok? Probleminha. Qual a lista com 6 números que dá mais trabalho para ordenar? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá. Próxima pergunta. Bom, deixa então falar do tempo de execução. Tudo bem. Todo mundo concorda com a lista 6, 5, 4, 3, 2, 1 que vai dar mais trabalho para ordenar? Eu tenho que comparar tudo várias vezes. Eu tenho que comparar tudo várias vezes. A gente vai voltar a discutir quantas comparações eu tenho que fazer. Tá? Quantas comparações eu tenho que fazer? É para fazer mesmo, é isso que a gente tem que fazer. Bom, primeiro, quantas comparações eu tenho que fazer para colocar o... Lembra que é 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? Então para colocar o 5 no lugar certo. Quer dizer, no primeiro passo eu faço uma. E para colocar o 4? 2. Para colocar o 3? 3. E para colocar o 2? 4. E o 5. 5. E no total? 15. Já somaram, foi? No total é 2, né? 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Né? 5 mais 10 Isso dá 15, né? 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Tá? Se fossem n números, quanto é que seria? N vezes N mais 1 sobre 2. N vezes N mais 1 sobre 2, tá?
Então a gente vai ver que esse algoritmo roda com n ao quadrado. É n ou n menos 1? Oi? N menos 1. N vezes n menos 1 sobre 2, porque essa é n menos 1. Porque 1 já está ordenado. Exatamente, a gente começou com. A gente acaba. Nesse exemplo a gente acabou com 5, não foi? 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Tá? N menos 1. Então n vezes n menos 1 sobre 2. Tá? A gente vai ver também que isso não faz diferença. Se é n. Porque eu digo na ordem de n ao quadrado. Da ordem de n ao quadrado, é isso que é importante. Tá? Então vamos falar de tempo de execução do algoritmo. Tudo bem, pessoal? Bom, o tempo de execução ele depende da entrada, tá? Então, se a sequência já estiver ordenada, é mais fácil, né? Meu tempo de execução, qual é o meu tempo de execução? Quantas operações eu tenho que fazer? 0. Não tenho que fazer operações. Se já tá ordenado? O que é operação pra gente? O que é operação? Por exemplo, uma comparação é uma operação. Comparação de menor igual? De menor igual. Menor, isso é uma coisa que é uma instrução que o meu computador consegue fazer. Comparar dois números, saber quem é maior e quem é menor, é uma operação, que leva tempo 1. Eu setar também é uma operação. Oi? Eu setar, por exemplo, um i, seta i menos 1. Fazer troca Não fazer troca, mas setar uma variável é uma operação. é uma operação. Você substituir uma variável. O i por i menos 1. Sim, uma operação. Você tem um N, você tem um de 1 até N. Exatamente. Se você tem de 1 até n, você tem n operações. Porque você vai checar que o segundo número é menor que o primeiro, que o terceiro número é menor que o segundo, que o quarto número é menor que o terceiro, não é isso? Não é isso que o algoritmo está fazendo? E ele vai verificar isso em tempo n, ok? N operações. Todo mundo entendeu? Quem não entendeu, levanta o braço. Tá. Então, uma das coisas que a gente vai precisar é parametrizar o tempo de execução pelo tamanho da entrada. Tá? Então a entrada tem um certo tamanho, né? Eu vou querer mencionar o tempo de execução em função desse tamanho, tá? Então a gente está muito interessado em limites superiores, tá? Porque a gente quer garantir que o meu algoritmo roda, ele cumpre a tarefa que ele está destinado a cumprir, no máximo em um certo período de tempo, ok? Isso é um interesse importante para a gente. Por exemplo, a gente já discutiu aí, né, que o limite superior do tempo de execução para uma lista que com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 é 15, tá? Não importa a lista que você me der, envolvendo os números 2, 3, 4, 5, 6, o máximo de tempo máximo para eu ordenar usando a ordenação por inserção é 15. Tá? Eu posso até ordenar em menos, né? Posso ordenar em 5, concorda? Mas o máximo é 15. Tá? Alguma pergunta? Então, em geral, quando a gente está analisando um algoritmo, a gente divide a análise por tipo, né? Tipo de caso. Por exemplo, um tipo de análise é a análise do pior caso. Tá? É um tipo de análise. Eu estou interessado no pior cenário possível, tá? Em geral, isso pode ocorrer frequentemente, tá? Isso significa que se eu chamar de Tn o tempo máximo que o algoritmo leva para executar a tarefa, que ele leva para rodar, tá? Então, quando eu estou analisando pelo pior caso, eu estou considerando o tempo máximo para qualquer entrada de tamanho n, tá? Todas as entradas do meu Tn vai representar o tempo máximo que eu levo para executar o algoritmo com qualquer entrada que eu tenha de tamanho n. Oi. E pior caso, não for fácil de visualizar o que você faz, como é que você estima isso? Por exemplo, você tem uma configuração do Google. Não, você não entende muito bem do Google, ela não vai saber qual vai ser o pior caso, ou mais ou menos como é que está funcionando ali as rotações. Como é que a gente estimaria o pior caso? Como você estima o pior caso de um algoritmo? Isso pode ser extremamente difícil. Pode ser,
E a gente vai discutir técnicas no curso de como fazer isso. Na verdade, isso é um dos grandes objetivos do curso. Na verdade, analisar o algoritmo significa você estimar o pior caso nesse tipo de análise, tá? Pode ser que a gente esteja também interessados. Respondi sua pergunta? Ou seja, isso vai ser, a gente vai discutir técnicas para fazer esse tipo de coisa, a depender do tipo de algoritmo que você está analisando, tá? Frequentemente isso vai cair no processo recursivo. Se o algoritmo for recursivo, eu vou analisar o pior caso, dividindo o algoritmo em partes, digamos assim, que são executadas sequencialmente, tá? Às vezes eu não estou interessado no pior caso, eu estou interessado no caso médio, tá? No caso, por exemplo, de ordenação, em geral o caso médio ele corresponde a você considerar o tempo esperado do algoritmo em todas as entradas de tamanho n, tá? O que é isso? Esperança. Então, se você quer falar de esperança, você tem que botar o quê? Probabilidade. Não faz sentido falar de esperança sem probabilidade. Isso significa o quê? Significa que você precisa supor alguma coisa sobre suas entradas. Você está recebendo entradas de acordo com o processo probabilístico. Você precisa supor uma distribuição sobre suas entradas, tá? Se elas são escolhidas com distribuição uniforme ou se elas são escolhidas com algum outro tipo de distribuição, ok? Tem um outro tipo de análise que pode ser enganosa, que é o melhor caso, tá? É você dizer, ó, o meu algoritmo ele roda, né, no melhor caso dessa forma, tá? Ele significa que o algoritmo pode até ser lento, mas para algum valor específico da entrada ele roda rápido, tá? Por exemplo, o algoritmo de inserção por ordenação por inserção, né? Para uma lista de tamanho 1000, ele leva quanto tempo para ordenar? No melhor caso, no pior caso, no caso médio, você tem que se referir a qual é a situação, o que é que você está perguntando precisamente. No melhor caso, 1000. 1000. Leva 1000. No pior caso, 1.000 que é a mesma coisa que 1.000.000. 1000 ao quadrado, tá? Eu não estou interessado nos detalhes. Eu quero a ordem de grandeza. Ok? Perfeito? Beleza. E no caso médio? Opa, no caso médio eu tenho que pensar que eu preciso agora modelar as minhas entradas. Por exemplo, no caso médio, onde eu estou escolhendo com igual probabilidade, eu estou escolhendo ao acaso, digamos assim, as ordenações. Quantas ordenações eu tenho? N fatorial, tá? Então eu vou ter... Bom, isso vai ser uma discussão, a gente vai fazer essa discussão depois do intervalo, tá? Bom, ok. Então acho que é um bom ponto para a gente parar nesse primeiro momento e a gente continua após o intervalo. Quem tiver perguntas, bota no chat, tá? Vai acabar a gravação. Tchau, Alice. Interromper a gravação, Felipe? Oi. Interromper, né? Tem botão pausar ao lado. Ao lado de interromper a gravação, tem um botão pausar. 2 barrinhas na vertical. Ah, tá. Como é que eu sei que tá gravando? Porque sai gravação escura. Acende uma luz, por favor, para não ficar tão escuro. Tá ótimo. Bom, vamos continuar a aula, né? Ok. Então a gente estava falando do tempo de execução de um algoritmo, tá? Então a gente discutiu os tipos de análise de casos, né, do tempo de execução do algoritmo. Você pode discutir, você pode pensar no pior caso, né, onde o tempo de execução é o tempo máximo para qualquer entrada do algoritmo. O caso médio, onde você tem que modelar uma distribuição dos dados, e aí o tempo Tn é o tempo esperado
de execução, ou seja, você vai ter que calcular, digamos assim, uma média ponderada sobre todas as entradas possíveis, tá, dos tempos de execução. E a média é ponderada de acordo com a distribuição estatística do dado. Por exemplo, se eu estou sorteando entradas, listas ordenadas, eu tenho que dizer como eu vou sortear as listas. Se todas vão ter igual probabilidade, por exemplo, que a probabilidade vai ser 1 sobre n fatorial para cada uma, tá? E aí eu vou calcular o tempo de execução para cada uma das listas e vou tomar a média, ou seja, eu vou calcular a esperança do tempo de execução, tá? E o melhor caso, onde eu vou calcular o tempo de execução da entrada mais rápida, tá ok? Todo mundo em casa está ouvindo, né? Ótimo. Bom, vamos então discutir, né, o pior caso da ordenação por inserção. A gente já falou um pouco na primeira parte da aula, tá? Claro que isso vai depender da velocidade do nosso computador. Uma super máquina, o tempo vai ser menor, tá? Depende também da entrada, tá? E se eu estou comparando dois computadores, isso depende do computador que eu estou usando. Então, uma coisa importante nesse curso, que é uma ideia fundamental, é a gente limpar toda essa discussão, tá? Eu não vou ficar pensando qual é a velocidade da minha máquina para executar uma instrução básica, tá bem? Não é disso que se trata a discussão da gente, tá? Então, eu vou ignorar todas as constantes que dependem de máquina, tá? E vou olhar para TN como um número de instruções, tá? Então, quando eu falar tempo de execução, eu estou pensando em número de instruções básicas, tá? E o que eu estou querendo realmente observar é como o TN cresce, como o número de instruções cresce na medida que o N cresce, tá? Isso se chama análise assintótica. Essa análise do tempo de execução é a análise assintótica do algoritmo, tá? E aí surge a primeira notação matemática, digamos assim, na análise de algoritmos, que é a notação θ, tá? O que é a notação θ? Vejam, eu estou interessado em analisar Tn, né? Eu quero calcular Tn, o tempo que o algoritmo leva no pior caso, tá? Vamos fixar isso também, é o pior caso que eu estou tratando, tá? Então, Tn é o tempo que o algoritmo leva para ser executado no pior caso. E eu quero analisar o crescimento dessa função Tn, que eu não sei exatamente qual é, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou descartar todos os termos de ordem inferior, tá? E vou ignorar constantes que aparecem nos termos de ordem superior, de maior ordem, na verdade, tá? Por exemplo, se o meu tempo de execução for do tipo 3n ao cubo mais 90n ao quadrado menos 5n mais 6046, eu vou descartar os termos de ordem inferior, n ao quadrado, n e a constante, né? Descarto isso fora e também jogo fora o 3, tá? Por quê? Porque essa função aí, essa função cúbica, ela acaba crescendo como n ao cubo. Tá? Assintoticamente ela cresce como n ao cubo. Então eu digo que 3n ao cubo mais 90n ao quadrado menos 5n mais 6046 é da ordem de n ao cubo. É θ de n ao cubo. Essa é a expressão, θ de n ao cubo. Essa função aí estranha é θ maiúsculo. Tá? Matematicamente, tá? Eu vou definir um conjunto de funções que eu vou chamar de θ. Dado uma função Gn, tá? Eu vou definir θ de Gn como sendo o conjunto das funções Fn, tais que eu consigo constantes positivas C1 e C2 e um número N0 natural, de modo que o Fn está imprensado por C1 Gn e por C2 Gn a partir de um certo momento N0. Vamos lá. Um minuto para vocês lerem essa definição, que essa definição é importante.
O que é θ de Gn? Θ de Gn são as funções, é um conjunto de funções que crescem como Gn. Ou seja, quando eu divido Fn por Gn, isso fica imprensado entre duas constantes. O quociente Fn dividido por Gn é maior ou igual que uma constante C1 e é menor ou igual que uma constante C2. Perguntas? Vamos lá. Então, por exemplo, por que é que eu falo que n ao cubo, 3n ao cubo? 3n ao cubo, Ana Lívia, 3n ao cubo é θ de quanto? É θ de n ao cubo. Tá? Por quê? Ana Lívia. Vamos lá, alguém? Alguma outra pessoa? Luiz, por que que 3n ao cubo é θ de n ao cubo? Hã? Então vamos entender essa definição, pessoal. Vamos entender. Tem duas funções, n ao cubo, e tem outra função que é 3n ao cubo. Tá? Talvez eu devesse abrir a mesa digitalizadora. Escrever algumas coisas aí. Vamos lá. Oi? Exatamente. O Felipe fez a marca dele aqui. Vamos pagar essa marca. Tá. Obrigado, Felipe. Ok. Então vamos lá. Eu estou falando para vocês o seguinte, olha. Só reescrever a definição aqui. O que é θ de Gn? Vocês lembram? Primeiro é um conjunto de funções. Conjunto das Fn's tais que existem o quê? Duas constantes positivas, C1 e C2 positivas. Natural. Tais que, e o natural, perfeito, Luiz. E o natural N0, natural, tais que, para todo N maior que N0, a partir de algum momento, Fn dividido por Gn está entre C1 e C2. Na verdade não foi assim que eu defini não, né? Por que eu não defini assim? Porque o Gn pode ser zero. Tá? Tirando esse caso que o Gn é zero e o Fn também é zero, tá? Que não é muito relevante para a gente pode pensar dessa forma, tá? Aí, Ana Lívia, eu perguntei a você por que 3 de n ao cubo é da ordem de n ao cubo. Por quê? Isso aqui é minha f. Na verdade, primeiro deixa eu dar um sentido para essa coisa, né? Qual é o sentido disso? Falar isso é a mesma coisa de dizer o seguinte, olha, 3n ao cubo pertence ao conjunto θ de n ao cubo, tá? Essa é a notação, tá? Essa notação aqui significa isso daqui. 3n ao cubo igual a θ de n ao cubo significa que 3n ao cubo de fato pertence a θ de n ao cubo, porque esse é um conjunto de funções, tudo bem? E por que isso ocorre? Quem é o F, quem é o G aqui? O F seria 3n ao cubo. Esse é o F, beleza? Esse é o F e esse aqui é o meu G. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dividir F por G e eu quero que isso fique entre duas constantes. Será que isso fica entre duas constantes? Quais são elas?
por exemplo, sei lá, 2 e π. Beleza. Ok? Agora vamos pegar outra função. Me dá uma função aí qualquer. Nicolai, me dá uma função qualquer. Hã? 4x, né? 4x pode ser mais 2? Pode ser. 4x mais 2. Será que é θ de n ao quadrado? O que é que vocês acham? Não, porque aí você não tem que encontrar um cara que... É bom, eu tô usando x para começar, eu tenho que tirar esse x daqui e colocar n, né? Então vamos lá, 4n mais 2 é θ de n ao quadrado? O que é que vocês acham? Quem acha que é? Quem acha que não é? Bom, tem 4, vou perguntar de novo, quem acha que é? Quem acha que não é? Acho que não é. É, não é. Tá, quem não entendeu a definição? E quem não entende português? Só tem 3 opções, eu entendi a definição ou não entendi. Vocês entenderam a definição? Então dá um chute, né? Quem não tem a menor noção da pergunta? Vamos lá. Oi. Para qualquer n, exatamente, suficientemente grande, a partir do n0. Tá? Deixa eu puxar de novo a definição, aqui a definição, ó. Θ de Gn é o conjunto dos f, tais que existe 2 constantes, C1 e C2, e uma terceira, que é o n0, o número natural. Então que a partir de um momento, o Fn, o G1, C1 vezes Gn é menor ou igual que Fn, menor ou igual que C2 vezes Gn. Ou seja, o quociente Fn e Gn está limitado, né, por C1 e C2. Tudo bem? Beleza. Então vamos olhar agora para isso aqui. Será que isso aqui é da ordem... Será que 4n mais 2 é da ordem de... é θ de n ao quadrado? Resposta não. Por que não é? Porque se eu pegar f, que é 4n mais 2, dividir por n ao quadrado, quanto é que fica isso aqui? 4n sobre n ao quadrado mais 2 sobre n, que é ao quadrado, que é a mesma coisa que 4 dividido por n mais 2 dividido por n ao quadrado, concordam? Sim. Será que isso aqui é menor que uma certa constante e maior que outra constante a partir de um certo momento? O que é que vocês acham? Resposta não, de fato não. Por quê? Porque se você me der uma constante qualquer, C1, está maior que 0, ela tem que ser maior que 0. Eu consigo um n suficientemente grande, bem grande mesmo, de modo que isso aqui fica menor que C sobre 2, C1 sobre 2. Concordam? Dado qualquer C1 constante, fixado, eu pego n estupidamente grande, de modo que 4 sobre n é menor que C1 sobre 2, concordam? E 2 sobre n ao quadrado, que é ainda menor que 4 sobre n, também é menor que C1 sobre 2. Tá? Portanto, essa soma vai ser menor que C1, violando o que eu estou querendo. Concordam? Concordam? Não entendi não, professor. Pode repetir, por favor? Vamos lá, vamos fazer da seguinte maneira. Eu estou dizendo a vocês o seguinte, ó, 4n mais 2 dividido por n ao quadrado é um número que vai ficando cada vez menor quando n vai crescendo. Vocês concordam com essa afirmação? Então, a partir de um certo momento, dado qualquer C1, vai existir um n grande, tal que 4n mais 2 dividido por Cn não é maior que C1. É menor que C1, na verdade. Tá? Qual o caso que isso não faça?
Porque se, tipo, se tiver um N, ou ele vai poder crescer infinitamente. Qual o caso? Então, qual é o caso que isso não acontece? Por exemplo, 3n ao cubo mais 4n ao quadrado menos 2. Isso aqui é da ordem de n ao cubo. Tudo bem? Por quê? Essa é a sua pergunta, né, Nicolai? Por quê? Porque 3n ao cubo mais 4n ao quadrado menos 2 dividido por n ao cubo, isso aqui é a mesma coisa que o quê? A mesma coisa que cancela 3n ao cubo. Eu vou escrever isso assim: 3n ao cubo dividido por n ao cubo mais 4n ao quadrado dividido por n ao cubo menos 2 dividido por n ao cubo. Pessoal, se n é muito grande, tipo assim, 1 trilhão, quanto é isso aqui? Hã? 2 dividido por 1 trilhão ao cubo é quanto? Zero. Praticamente zero, né? Isso aqui eu posso cancelar n ao cubo com n ao quadrado, fica 4 sobre n. 4 dividido por 1 trilhão é quanto? Zero. Praticamente zero. Isso aqui é quanto? 3, tá? Então esse quociente, quando n é muito grande, fica praticamente quanto? 3. De modo que se eu pegar 4 e se eu pegar aqui 2, esse negócio fica entre 4 e 2, não para todo valor, mas para algum valor a partir de algum n0. A partir de algum valor de n grande, tá? Para todo n maior que um certo n0. Eu posso até calcular o n0. Tá ok? Perguntas? Então, à medida que eu vou aumentando o meu N, o valor vai ficando cada vez dentro de um intervalo menor, não? Exatamente. Esse quociente vai ficando não necessariamente dentro, não exatamente dentro de um intervalo pequenininho, mas vai ficando dentro de um intervalo bem definido. Quando você vai aumentando o n, o quociente Gn dividido por Fn dividido por Gn vai ficando dentro do intervalo, tá? É isso que eu estou falando aqui. Tudo bem? Perguntas? Esse n, professor, é aquele mesmo n vezes n menos 1 sobre 2? Exatamente. Então vamos agora, aproveitando sua pergunta, falar da ordem. Se eu chamar de Tn o tempo de execução da ordenação por inserção, Tn é θ de quanto? Tn é o tempo de execução da ordenação por inserção, aquele algoritmo que a gente discutiu. É da ordem de n ao quadrado. Tá? Por quê? Bom, primeiro porque eu já calculei isso. Isso deu n menos 1 dividido por 2, concorda? Então, na verdade, eu vou provar isso, tá? Vou provar isso. Veja, n vezes n menos 1 dividido por 2, que é o pior caso, é o pior tempo de execução, né? É o tempo de execução no pior caso do algoritmo de ordenação por inserção. Isso aqui é o quê? N ao quadrado menos n dividido por 2, tudo bem? E eu estou afirmando que isso aqui é θ de n ao quadrado, tá? É bem razoável, né? Porque o que foi que eu falei para vocês? Olha, você primeiro despreza os termos de ordem menor. Quais são os termos de ordem menor que aparecem aí? N dividido por 2, né? E a segunda coisa que eu desprezo são as constantes. Qual é a constante que aparece aí? 1/2, né? Tá? Isso aqui eu posso escrever como n ao quadrado dividido por 2 menos n dividido por 2, né? Isso aqui. Tá? Tá claro como é teu nome? Tem que estar manual.
Hã? Vitor é Emanuel. Vitor. Tá claro, Vitor? Tá claro? Uhum. Então isso aqui de fato é da ordem, é θ de n ao quadrado. E a verificação formal é exatamente igual ao que eu fiz anteriormente. Divide isso aqui divide n ao quadrado sobre 2 menos n sobre 2 por n ao quadrado. O que é que você obtém? Você obtém 1 meio menos, cancela, cancela, 1 sobre 2n. Tá? Quando n é muito grande, isso aqui fica quanto? Fica 0. 0. Isso aqui fica constante, tá? Então quais são as constantes que eu poderia pegar aqui? 1 desse lado. E 0. 0 eu não posso. 0,0. Não posso. Eu posso pegar 0,001, mas 0 eu não posso. 0,4. 0,4. 0,4 serve. Mas 0 tem que pegar alguma coisa maior que 0. 0,4. E menor que 1 meio, claro. Ok? Pode pegar 0. Não posso pegar 0, porque veja, eu estou pedindo aqui que o meu algoritmo, eu estou pedindo que minha constante seja maior que 0, tá? Então eu tenho que limitar por alguma coisa que seja maior que 0 constante, tá ok? Tá claro para todo mundo, pessoal? Professor, essa constante vem de onde? Vejam só. Em geral, você não sabe quem é essa constante. Você vai fazer muita conta para encontrar essas constantes, tá? Então, em princípio, você não sabe quem é ela, tá? Mas o que você está querendo é ter uma ideia de quanto tempo você leva para executar o algoritmo, tá? Você não quer exatamente o tempo de execução, você quer ter uma ideia, entendeu? Será que demora 1 ano? Será que demora 1 dia? Demora 1 minuto? Isso é que esse tipo de análise está dando para você. Então, naquela sua pergunta, como é que eu vou calcular o TN que você fez, Luiz? Na verdade, aqui eu não estou tão interessado em calcular o TN. Eu estou interessado em calcular o θ de TN. Sabendo que você consegue estimar, professor? Exatamente, sabendo o θ dele, eu consigo estimar. Por exemplo, se o meu algoritmo ele executa uma instrução por segundo e ele é θ de n ao quadrado, quanto tempo ele rodaria uma entrada de tamanho 1000? 1000 ao quadrado de segundo. 1000 ao quadrado de segundo, né? Então aqui, estou tentando riscar no computador. Então aqui o n vai ser 1000, entrada de tamanho 1000. Tn, eu não sei quanto é, mas eu sei que é θ de n ao quadrado, tá? Então, quer dizer que Tn, pelo menos para n muito grande, digamos que 1000 seja muito grande já para essa finalidade, vai ser da ordem de 1000 ao quadrado, que é 1 milhão de segundos. Quanto é que é 1 milhão de segundos? Hã? 1000 segundos é quanto tempo? Divide por 60. 60 vai dar o quê? Vai dar 15 minutos? Uns 15 minutos, né? 1000 segundos é 15 minutos. Oi? Não, então, 1000 segundos é 15 minutos. 15 mil minutos, né? 15 mil minutos. É minuto pra caramba, né? Tá ok? Isso me dá uma ordem de grandeza. Veja, tem alguns detalhes aqui. O detalhe é o seguinte: quão grande é o n para poder valer isso? Isso é uma coisa importante. Essas constantes acabam entrando no jogo, tá? De algum modo elas entram no jogo, tá? Então, às vezes é também importante estimar as constantes. Ok? Perguntas? Lá estava θ de n ao cubo e ali ao quadrado. Aí mudou o que isso? Pois é. O que vocês acham que é melhor? Um algoritmo que roda como θ de n ao... O que é mais eficiente, mais rápido? Mais eficiente não, mais rápido. É um algoritmo que roda como θ de n ao cubo ou um algoritmo que roda como θ de n ao quadrado? N ao quadrado. Só tem um detalhe. Pode ser que um algoritmo que rode como θ de n ao quadrado seja mais rápido que um algoritmo que rode como θ de n ao cubo. Por quê?
Porque quando a gente fala de θ, a gente está falando a partir de um certo valor de entrada. Tá? Então, talvez para entradas pequenas, um algoritmo que rode um algoritmo que rode como θd ao quadrado, ele seja mais rápido, o θd ao cubo, ele seja mais rápido para entradas pequenas, tá? Do que θd ao quadrado, dependendo das constantes que aparecem, tá? Mas no longo prazo, para n bem grande mesmo, o n ao quadrado sempre vai ganhar o n ao cubo, tá? O θd ao quadrado vai ganhar θd ao cubo. Tudo bem? Tá claro o meu comentário? Por exemplo, se você tiver um algoritmo que roda como... Tem um algoritmo que roda no tempo 2n ao quadrado. Minto. Um algoritmo que roda no tempo 20.000 n ao quadrado. E o algoritmo roda no tempo 2n ao cubo. Para n igual a 8, quem ganha? 2n ao quadrado. 2n ao cubo ganha, né? 8 talvez seja muito grande. Vou pegar n igual a 4 para ficar mais fácil de fazer a conta, né? Se a entrada for tamanho 4, é claro que o 2n ao cubo vai ganhar nesse caso. Deixa eu ver perguntas aqui. Essas constantes existem para cada fn? Pergunta do Pedro. Sim, Pedro. É para cada fn, tá? Para cada fn a constante existe, tá? Pessoal, vocês podem abrir vocês podem abrir o microfone, viu? Quando quiser falar. Apesar de não ouvir, porque eu desliguei o som, falando da eco. Foi mal. Mas a resposta é sim, viu, Pedro? Para cada fn você tem constantes. Não é para o conjunto das fn não, viu? Ok, deixa eu voltar lá para os nossos slides. Alguma pergunta aí, pessoal? Então, essa é a definição de θ de Gn, ok? Definição que demora um pouquinho para absorver. Ok. Uma figura aí é a seguinte, olha. Uma figura do que eu acabei de falar. Se você tiver um algoritmo em verde que roda como n ao cubo, tá? Pode ser até que para valores pequenos esse algoritmo ele seja melhor do que o algoritmo vermelho que roda como n ao quadrado, tá? Mas para valores grandes, certamente o algoritmo n ao cubo vai perder do algoritmo n ao quadrado. Alguma pergunta? Ok? Isso é a interseção ali, né? Oi? Da linha azul com a negra. Qual Qual é a pergunta? Qual é a pergunta, João? A linha azul com a negra, essa interseção do zero. É o momento onde o algoritmo que roda como n ao quadrado vai ser mais rápido do que o algoritmo que roda como n ao cubo, que é o verde, tá? Então, é o que eu estou falando. Quando n é grande o suficiente, um algoritmo que roda como o algoritmo θ de n ao quadrado sempre vence o algoritmo θ n ao cubo, apesar de que para alguns valores pequenos, eventualmente possa ocorrer o contrário, tá? Isso significa que a gente não deve ignorar algoritmos assintoticamente mais lentos, porque eventualmente o seu problema só vai ter entrada pequena, tá? Então você pode ter até um algoritmo que é mais lento assintoticamente que acaba resolvendo melhor o seu problema. Então, isso significa que você tem que analisar na hora de construir a sua solução o que realmente é importante, tá? Para que, por exemplo, se eu vou construir uma aplicação que não vai ter uma entrada muito grande, sempre vão ser entradas pequenas, eu posso até escolher um algoritmo mais lento assintoticamente, tá? Bom, como eu falei para vocês, escrever f de n igual a θ de Gn significa dizer f de n pertence a θ de Gn, tá? Porque θ de Gn é um conjunto, ok? Mas isso é um abuso de notação que é útil, conveniente.
Vamos a alguns exemplos. Função linear. Função linear é o quê? É θ de 1. É θ de 1 porque quando eu dividir, botei função linear, mas isso é a função constante, tá? É um erro. Uma função constante 15, por exemplo, ele é θ de 1, porque 15 dividido por 1 é uma constante. Né? Qualquer constante que eu pegar, qualquer função constante vai ser θ de 1, tá? Uma função linear é θ de n. E uma função quadrática, tipo 2n ao quadrado mais 4n mais 1, é θ de n ao quadrado. Ok? Uma função logarítmica, log de n na base 2, por exemplo, mais 5, é log de n, tá? Mas por que log de n não log de base 2? Pois é, por que log de n e não log de n na base 2? Vamos lá. Isso porque você pode transformar um logaritmo no outro, né? Ops, vamos aqui para a visãozinha sobre logaritmos. Deixa eu abrir uma nova página. Então vamos lá, sua pergunta é: por que a função log de n na base 2 mais 5 ela é θ de logaritmo na base 10 de n, né? Ok. O que é que eu tenho que provar mesmo? Ela pode ser escrita como log de... Você pode transformar log de n na base 2 em log de n na base 10. Na verdade eu tenho que provar que quando eu pego o log de n na base 2 mais 5 e divido por log de n na base 10, isso está limitado por uma constante C2, que eu não sei quanto é, e por outra constante C1, que é maior que zero. Todas duas maiores que zero. Concordam? É isso que eu tenho que provar, ok? Tá. Beleza. E novamente eu vou dividir isso em duas partes. Então, deixa eu estimar essa parte de baixo, a parte de cima vai cair de madura. Então eu vou escrever isso como log na base 2 de 5 dividido por log... Oxi, escrevi errado. Log de n na base 2 mais 5 mais 5 log de n. Primeiro, quanto é que é essa parte aqui para n bem grande? Log cresce. Log cresce muito. Aparece. Por exemplo, log, se n for 10 elevado a k, quanto é que é o log de n? K. Então ele cresce bastante. Se eu pegar um número com k dígitos, o log de n vai ser da ordem, log desse número vai ser da ordem de k, entendeu? Então isso daí é alguma coisa perto de zero. Isso é bem próximo de zero, dependendo do n. Se n é grande, isso é bem próximo de zero, beleza? Por exemplo, eu posso pegar isso menor que o meio, tá? Então o que é que eu preciso analisar de fato? O quociente de dois logs, tá? Tudo bem? Então vamos lá, vamos chamar de log, vamos chamar de log n na base 10, vamos chamar de, sei lá, b, que tal? Aliás, vamos permanecer com k, já chamou de k, não foi? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que n é 10 elevado a k, beleza? Ok? Mas eu posso escrever isso aqui marotamente como 2 elevado ao log de 2 de 10 elevado a k. Alguém quer brigar comigo por isso? Não, né? Porque 2 elevado ao log na base 2 é o próprio número, né? 2 elevado ao log de 2 de x é x, né? Concorda? Sim. Beleza. Isso quer dizer o quê? Bom, isso tem uma coisa que eu posso usar também aqui, né? Quanto é que é log de qualquer coisa? Log de... Uma coisa legal sobre os logs é que log em qualquer base de x elevado a y é igual a quê? Y vezes log de
y vezes log na mesma base de x, né? Então eu vou usar essa propriedade aqui e vou escrever isso como 2k Vezes log na base 2 de 10. log na base 2 de 10. Beleza? Então, certo? Isso aqui é um constante. Log de 10 na base 2. Beleza? O que é que significa dizer, tá? Veja que eu estou escrevendo n dessa forma, ok? Então n é igual a 2 elevado a alguma coisa. Certo? Isso significa dizer o quê? Dessa igualdade significa dizer que log de n na base 2 é igual a quanto? Isso aí quer dizer o quê, Luiz? K vezes log de 2. K Log de 10 base 2. log de 10 base 2. E quem é o K mesmo? O K é log n. Tá? Log n vezes uma constante. Que constante é essa? Log de 10 na base 2. Tudo bem? Tá claro? Ou seja, mudar a base, Rafael, do logaritmo significa multiplicar por uma constante. Tá? Quando eu calculei, vejam, eu calculei o log de 10, né? Isso aqui é eu calculei o log de n na base 10, deu K. Deixa eu botar em outra cor aqui. Veja aqui, ó. Log de n na base 10 deu K. Log n na base 10 eu chamei de K. E eu cheguei à conclusão que log do mesmo n na base 2 foi o que? Foi o K vezes uma constante. Né? Esse aqui é o K vezes essa constante, que é log de 10 na base 2. Ok? Então quanto é que é esse quociente, pessoal? Voltando para a nossa pergunta. Quanto é que é esse quociente? Fica log de 10 na base 2. Isso fica, substituindo aqui em cima, né? Joga isso aqui para cá. Em cima. Isso fica log de 10 na base 2. Quanto é que é log de 10 na base 2? Mais ou menos. Está entre quanto e quanto? Entre 3 e 4, né? É maior que 3, porque log de 8 na base 2 é 3. E é menor que 4, porque log de 16 na base 2 é 4, né? Beleza? Então esse número que está aqui está entre 3 e 4. E esse está bem próximo de 0. Quer dizer que esse quociente aqui está entre 4 e 3. Beleza? Para n grande. Para n grande. Tá? E o n grande significa que para esse cara ficar aqui, para esse cidadão, essa parte aqui, ó, desaparecer. Tudo bem? Vamos voltar. Então está provado que log de n na base 2 mais 5 é θ de log de n. Tá? E está provado também, quando a gente fizer análise assintótica de algoritmos, eu não preciso me preocupar com a base, porque ela vai mudar por uma constante. Tá? Se for base 10, base 2, base neperiana, se a função for logarítmica, a mudança vai ser uma constante. Porque é uma constante que eu troco a base. Como é uma Exato. constante, eu posso descartar ela. Exatamente. No nosso combinado, eu posso descartar constantes. Beleza? Sigamos. Função linearítmica, que é a multiplicação da função linear n vezes um logaritmo, tá? Mais 3n. Então isso é da ordem de n log de n. Qual é o termo de menor ordem? É o logaritmo ou é n? Desculpa, nessa expressão aí, n log de n mais 3n, quem é que tem a ordem menor? 3n, eu descarto.
Tá? Função cúbica, a gente já discutiu pra caramba, tá? Ok? Perguntas? Então o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Voltando para o caso de ordenação por inserção, tá? Oi. Antes de continuar, por que um log tem a ordem maior do que um 3n, por exemplo? O log não tem ordem maior que 3n. Mas por que a gente... O log puro não. Mas o log vezes n, sim. Vamos fazer essa conta. Porque log de n vai crescendo enquanto o preço vai constante. Ó, vamos lá. A sua pergunta é a seguinte. Deixa eu reescrever ela aqui, ó. Log de n não tem ordem. A ordem de log de n é menor que θ de n. Tá? Isso aqui não é θ de n. Mas esse cara daqui, mais n, por exemplo, é θ de n. Log de n. Tudo bem? Por quê? Porque veja, quando eu pego isso, divido aqui n log de n, mais n, e divido por n log de n, isso fica como? Cancela esse com esse, fica 1, cancela n com n, fica log de n, concorda? E log de n cresce muito, quando n é muito grande. Então isso fica praticamente zero. Tá ok? Perguntas? Alguma pergunta? Ok. Vamos lá. Então, vamos voltar para a análise dos... Vamos voltar para a análise do algoritmo de ordenação por inserção, né? Qual é o pior caso do algoritmo? Bom, o pior caso é a entrada estar ordenada inversamente, né? Por exemplo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tá? E a gente já viu que nesse caso, né? Eu tô para calcular o TN, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular, né, o TN somando n-1 vezes um algoritmo que tem ordem J. Aí J variando de 1 a n-2. Desculpa aí. Eu vou pegar uma lista de tamanho J, tal que o pedaço até J-1 está ordenado. Vocês querem que eu volte lá no pseudocódigo? É bom, né? Vamos voltar. Volta lá no pseudocódigo. Então o que é que eu vou fazer? Vamos lá? Eu quero analisar esse pseudocódigo. Eu quero calcular o tempo de execução dele. Tá? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o tempo que eu gasto para executar esse loop da linha 2 à linha 10. Beleza? Então, cada etapa desse loop, para cada execução, eu vou gastar um tempo, tá? Que depende da execução, que depende do J. Concorda? Para J igual a 2, o meu tempo vai ser praticamente 1, vai ser da ordem de 1. Porque eu só vou fazer uma checagem, no máximo, no pior caso. Tá? Para J igual a 3, eu vou fazer 2 checagens. Tá? Eu vou repetindo isso para J valendo de 2 até N. Né? Na linha 2, porque meu for é de 2 a N. Ok? Então, eu vou somar. No meu tempo de execução, eu vou somar θ de 2, mais θ de 3, mais θ de 4, mais θ de 5, até chegar ao θ de N. Tá? Isso é meio que abusivo, tá? Isso é uma coisa importante, que é meio que abusivo, porque quando a gente escreve isso daqui, a gente não... Deixa eu voltar lá para o lugar. Quando eu escrevo essa expressão,
eu não posso substituir esse J por 1, por exemplo, entendeu? Tá? Eu tenho que realmente somar isso aqui, isso vai dar uma coisa que depende de, vai ser do tempo n ao quadrado. Que eu vou somar, por exemplo, a gente já viu que eu vou somar aqui, eu vou somar 1, mais 2, mais 3, mais 4 até n menos 1, tá ok? Uma coisa mais difícil de vocês provarem é qual o tempo de execução do caso médio. Tá? O tempo de execução do caso médio, ou seja, o tempo esperado de execução, se eu pegar a entrada aleatoriamente, é da ordem de n ao quadrado também. Então não é uma limitação muito boa. Então esse algoritmo ele não é muito bom, no sentido que se eu pegar uma entrada ao acaso, mesmo que não seja a pior de todas, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, com probabilidade bem alta eu vou rodar n ao quadrado. Eu vou demorar n ao quadrado para ele ser executado, entendeu? Pode ser que eu tenha sorte e ele execute em tempo n, mas isso não acontece com uma probabilidade muito alta não. Em geral a probabilidade de socorrer é pequena. Tá claro? Bom, isso significa que a ordenação por inserção é um algoritmo de ordenação que é bom para n pequeno e é ruim para n grande, certo? A gente vai ver que esse algoritmo ele é substituído para n grande, ele é substituído por coisas muito melhores. Tá bem? Agora pergunta, como é que prova isso aí? Como é que prova o caso médio? Hã? Aí, como é que é, Luiz? Se não fiz a cada caso de tentação. Vamos lá. Então vamos pensar um pouquinho. Eu vou fazer caso a caso. Eu tenho uma permutação de n, eu tenho n números na lista. Tenho n números numa lista, né? Para cada lista, todas têm a mesma probabilidade, tá? Quando eu estou falando, a minha hipótese aqui é que eu estou sorteando uma ordenação ao acaso, ok? Então quantas ordenações eu tenho? N fatorial ordenações. Muito bem. Cada uma delas tem probabilidade de quanto? 1 sobre n fatorial. 1 sobre n fatorial. Então, em princípio, eu deveria fazer o seguinte: eu deveria calcular 1 sobre n fatorial, soma do tempo de execução de cada uma dessas ordenações, né? Que isso é a esperança, a probabilidade de você ter o resultado vezes o valor da função no resultado, tá? Tá ok. Então, como é que calcula o tempo de execução de uma permutação qualquer? Né? Bom, vou pegar uma sequência de elementos, ok? Tem n fatorial permutações, ok? Então, para cada permutação da sequência de n elementos, né, para cada sequência, eu considero o número de inversões, tá? O que é uma inversão? Uma inversão numa sequência é um par de elementos AB, onde A é maior que B, tá? Deixa eu ver se eu pego um exemplo aqui numérico. Pronto. Quantas inversões eu tenho aqui, no pior caso? 6. Hã? Tem mais. Sim, é verdade. Tem mais que 6. Por exemplo, 7 e 6 é uma inversão, 6 e 5 é uma inversão, tá? Por aí vai. Mas 7 e 4 também é uma inversão. 7 e 2 é uma inversão, tá? Quantas são? Hã? Oi? Parece ser 21, como é que vocês contaram? certo, vai fazer 6. Você vai fazer 5. Você vai fazer 4 e por meio. O 7 vai fazer 6, ok. O 6 vai fazer 5, tá? O 5 vai fazer 4, por aí vai. Ok. Tá? Então, o que é que a gente precisa? Tá?
eu preciso, veja, toda vez que eu tenho inversão na sequência, eu tenho que, quando eu chegar tenho inversão AB, quando eu chegar no número B, eu vou ter que correr ele para antes do A. Concorda? Então, para cada inversão, eu tenho pelo menos uma execução do algoritmo que vai ser feita. Tá? Então, o número, o TN, na verdade, ele pode ser calculado como a esperança do número de inversões numa permutação aleatória. Então, você vai pegar uma permutação aleatória e vai contar quantas inversões você vai ter. Cada inversão dessa acaba gerando um custo 1 para você colocar a permutação em ordem. Tá claro? Tá. E aí você tem que calcular o número de inversões. Você pode provar que o número de inversões é da ordem de n ao quadrado. Tá? Um argumento heurístico seria o seguinte: quantos pares você tem? Pares ordenados. Hã? N escolhe 2, que é n vezes n menos 1 dividido por 2. Tá? Só que o par, né, o conjunto vai ter. Então você pode ter o A menor que B e o B menor que A. Então só na metade dos pares que você vai ter inversão. Então o número de inversões é n vezes n menos 1 dividido por 4. Esse é um algoritmo heurístico para... algoritmo não, um argumento heurístico para vocês ficarem. Tá. Ok. Eu acho que eu vou parar por aqui hoje. Você tem perguntas? Oi? Aí está fazendo mais ou menos qual parte do livro? A qual parte? Aí isso aqui está parando mais ou menos Eu acho que a gente está parando talvez no capítulo 1. Não sei que parte ele está parando. Leiam e me falem. Tá? O que a gente vai fazer amanhã? Tá? A gente vai falar de dividir e conquistar. Tá? Um tipo de estratégia de design de algoritmos. E a gente vai também, né, falar um pouco sobre decrescer e conquistar. Tá? Vai comentar a diferença entre os dois. E vai falar do merge sort, que é outro modo de ordenação. Tá? Cenas dos próximos capítulos. Ok? E aí a gente vai discutir o merge sort versus o insert sort. Tá? Vai estar chegando aí no final, talvez, do capítulo 2. Capítulo 1 não, mas talvez no capítulo 2. Amanhã deve acabar o capítulo 2. Pessoal, estou colocando hoje a primeira lista, ok? Para entrega na quinta-feira que vem. Final do dia. Eu não vou aceitar a lista atrasada, beleza? Então quem entregar a lista atrasada vai ficar com 0. Vocês têm que organizar. O trabalho não vai ser maior nem menor, né? Vocês acabam tendo a mesma quantidade de trabalho, é só escolher o momento de tê-lo, entendeu? Então vocês devem se organizar, porque eu percebi que muitas pessoas estão entregando listas atrasadas e isso está prejudicando vocês. É importante que vocês trabalhem nos problemas desse curso hoje, amanhã, tá? Segunda-feira, domingo vocês vão para a igreja, para a praia, futebol, o que quiser, tá? Mas vocês têm que trabalhar nos problemas do curso ao longo do curso. Isso implica entregar a lista na quinta-feira, tá? Então, eu estou colocando hoje a primeira lista e vocês entregam até a meia-noite da quinta-feira, tudo bem? Perguntas? Pessoal de casa, perguntas? Monitoria, monitor é Edeilson, tá? Então vocês podem procurar Edeilson. Mais perguntas? Ok. Tchau, tchau, pessoal.